Como um cara tranquilo vê o mundo. Essa é a parte 2 de como ser um cara tranquilo. Aqui eu vou mostrar e vou explicar para vocês como um cara tranquilo vê o mundo, como ele age de acordo com esse mundo e como ele age, né, de acordo com suas crenças e tudo mais. Então eu vou mostrar um pouco disso, um pouco das crenças dele, o que ele acredita, o que ele não acredita, como que ele faz como que ele vê o mundo, né? Como ele age de acordo com o que ele vê o mundo, né? A gente vem aqui e a gente tem algumas coisas que eu já separei aqui pra gente, tá? Ele é minimalista. Ele se preocupou com o mínimo ali, o principal. Então ele não vai se preocupar em ter um celular novo todo ano. Ele vai se preocupar em ter um celular bom que atinge ali a que ele precisa apenas para as atividades normais dele. Ele não liga para a opinião dos outros, então ele não tá nem aí para a opinião dos outros, porque ele já entendeu isso, que a opinião dos outros é mais um cargo para você, então ele não liga, ele não liga. E também ele estuda o estoicismo aqui, ó, estoicismo aqui, que também está ligado com aquela parte de não ligar com a opinião dos outros. Ele não vê problemas, ele vê soluções. Então, quando a gente fala de um cara tranquilo, ele vê um problema, ele não vê um problema, ele vê uma solução para aquele problema. Então, mesmo não sendo dele, ele vê uma solução. E ele vive de forma essencialista. Quando a gente fala de ele vive de forma essencialista, a gente está falando que ele vive apenas no necessário. Ele não vive o trivial, ele vive o vital, o que é realmente importante para ele. E nesse caso a gente já tem outro ponto aqui, que é o que? Ele vive a vida com, com base na quietude. Ele tem a quietude com base da vida. Anthony, o que é a quietude? Quietude nada mais, nada menos do que é paz e a tranquilidade. Paz e tranquilidade, é basicamente isso que ele vive. Então, quando a gente está falando sobre ele vive com quietude na vida, ele enxerga tudo com paz e tranquilidade. Ele tenta viver da melhor forma possível, tá? Então ele vê o mundo tentando achar a parte tranquila e da paz no mundo. Então, quando a gente fala como ele vê, ele tenta ver esse ponto. Ele não vê o problema, ele não vê. Ele até enxerga o problema, o erro, mas ele tenta ver com paz naquilo. Então, ele vê um problema, ele vê uma solução. Ele vê um erro, ele vê um aprendizado. Então, você tem que ter isso. Ele vive de uma forma tranquila. Literalmente isso, literalmente. É muito engraçado, né? Um cara tranquilo vive de forma tranquila, mas basicamente isso. E daí, eu trouxe aqui uma parte muito importante aqui. Pessoas normais versus cara tranquilo, tá? Quando a gente fala sobre pessoas normais e caras tranquilos, a gente tá falando sobre o que as pessoas normais veem e o que elas agem de acordo com aquilo e o que o cara tranquilo vê, mas ele pensa de forma diferente ou ele age de forma diferente. Então vamos ver. Estresse. A pessoa que vê alguma coisa chata na vida, ela enxerga o estresse. Então ela vive estressada, ela enxerga o estresse na vida dela. O cara tranquilo, ele transforma o estresse em quietude, paz e tranquilidade. Então ele não usa o estresse. Por quê? Por antes, mas por como que ele transforma o estresse em quietude, paz e tranquilidade. Ele basicamente não transforma o estresse, ele não vive o estresse. Esse é o ponto. Ele não vê o estresse nas coisas. Ele vê a paz e a tranquilidade. Por quê? Porque ele sabe que o estresse é consequência da resposta de vida dele. Então, por exemplo, ele está num grupo de amigos onde ninguém faz nada. Ele sabe que ele se colocou naquela posição. Ou ele tem controle sobre aquilo, ou ele não tem controle sobre nada daquilo. Então, um professor colocou ele, beleza, ele sabe que ele não tem controle sobre aquilo naquela turma. Então, o professor colocou ele num grupo de alunos chatos. Agora, se ele se colocou, ele sabe que esse estresse, ele que decidiu. Ele sabe aonde ele está se metendo. Ele sabe com quem ele está se metendo, aonde ele está levando a sua vida. Então, por isso que eu falo que ele vive não no estresse, mas sim na quietude. Por quê? Porque ele sabe o que ele faz da vida e ele sabe para onde essa vida está o levando. Basicamente isso. O tédio a pessoa vê quando não pode usar celular, né? Pô, tem que ler um livro chato, pô, tem que fazer alguma coisa chata, enfim. Não pode usar fone, enfim. Uma fila de banco, em outro lugar, enfim. É basicamente o tédio. Ele vê com um momento de reflexão. Nem sempre, nem sempre ele vê com um momento de reflexão, mas às vezes ele vive o momento. Ele enxerga o momento da melhor forma possível. Então,
Vamos colocar que ele tá numa fila esperando e tá entediante, né? Pá, tem que ficar lá esperando, não pode usar o celular, nada que tire o tédio dele. O que que ele vai fazer? Ele vai ou refletir sobre a vida dele, pô, por que ele tá ali, por que que ele tá fazendo, qual que é o caminho da vida dele, enfim, vai refletir sobre algumas coisas, algum problema que ele tá tendo, alguma coisa para ele solucionar, ou ele vai viver o momento. Ele vai analisar o momento como se fosse um filme. Então ele vai ver, pô, a pessoa comendo ali, pô, a pessoa interagindo, pô, tal ação leva a tal reação na vida, ele vai vendo o momento, vê a paisagem bonita, ele vê, sabe? Ele vai viver o momento da melhor forma possível com a quietude, porque com paz. Então ele vai não vai achar tédio, porque o tédio às vezes é bom, mas ele usa o tédio para viver o momento ou para fazer uma reflexão sobre a vida dele. E outra coisa, problema. A pessoa olha um problema, ela fica reclamando: "Nossa, mas você tem problema. Nossa, mas você tá errado. Nossa, mas você não sei o que, não sei o que lá." Tipo, nossa, aquela pessoa vive de forma errada, não sei o que, ela tem problema, aquela pessoa. Ele vê uma solução, não simples. Aquela pessoa vive de forma assim, mas é por causa disso, disso, disso. Ele arruma uma solução. Ele não fica questionando o problema dos outros. Ele sabe que o problema dos outros, ele pode até resolver, mas não é problema dele. Não é? O problema, ele olha um problema, pô, tá precisando de ajuda? Não, só fazer isso, isso, isso. Fechou. Ele tá com a solução em mãos dele. Ele tem a solução. Então, pô, às vezes o problema é do outro. É desse carinha aqui. Mas o dele é outro problema. Ele não vai ficar olhando para o problema dele. Ele tá torto, ó. Tá torto, ó. Tem que ajeitar bonitinho. Tem que deixar ele assim. Não pode deixar ele assim. Não, cara. Ele vai olhar e falar: esse problema é teu. O meu problema é completamente outro. Então, quando a gente tá analisando isso, ele tá falando que ele olha problemas, ele identifica uma solução. E se esse problema ele não precisa identificar uma solução porque não é dele, então automaticamente ele não pode ajudar ou não pode interferir. Então nesse caso ele deixa o problema de lado e foca apenas nele, entendeu? Então até coloquei, esqueci de colocar, né? Foca nele. Mas basicamente o problema ele deixa com a pessoa, tipo, o problema é teu, você vai resolver, tá ali, é teu. Às vezes ele pode até ajudar, pô, cara, não tô conseguindo montar o cubo aqui, como que faz? Não, simples, faz aqui e boa. Então é basicamente isso. Como ele vive o mundo. Como ele vê o mundo. Como ele age de acordo com o que ele vê no mundo. Se ele vê estresse, ele vai na paz e tranquilidade. Ele vive de uma forma tranquila, paz, porque ele sabe aonde ele está se metendo. Ele sabe que aquilo que ele pensa, aquilo que ele faz, tudo leva para um desses daqui. Ele sabe que a vida dele, ele que escolhe que caminho que ele vai seguir. Ele sabe que futuramente um desses ele vai chegar. O tédio, ele não transforma o tédio em algo chato, ele transforma em possivelmente um viver do momento. Ele analisa o momento, ele vive o momento. Pô, tá ali jogando tempo fora com o teu amigo no tédio. Pô, vai lá e conversa com ele, troca ali uma ideia, tira ali um sarro, pô, conversa ali, faz amizade, sabe? Tipo assim, ele vai tentar viver o momento, vai refletir sobre a vida dele, que ele tem muito mais a fazer do que o tédio. Problema, se o problema não é dele, ele não vai resolver. Agora, se o problema ele pode resolver e pode ajudar, ele vai ver uma solução. Ele não vai ver só o problema. Ele não vai ficar só no problema. Tipo, cara, ó, esse cubo não tá certo. Veio de problema, veio, né, errado de fábrica, não sei o que. Ele vai lá e vai resolver o problema, porque ele sabe disso. Ele sabe que nem todo problema tem uma solução. Impossível, impossível não ter solução. Então, basicamente isso, né, que a gente trata sobre como o cara vê o mundo. E, Anthony, mas você só falou como que ele age no mundo, tudo mais. Não, cara, eu trouxe como ele vê o mundo e como ele age de acordo com isso. Então, nesse caso, como que ele vê o mundo? Ele vê de acordo com o que ele acredita. Ele acredita em tudo isso. Ele tem tudo isso como base da vida dele. Então, ele vai ter respostas completamente diferentes de pessoas normais. Ele vai ver coisas que pessoas normais não veriam. Basicamente isso, tá? Que esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Deixa eu mostrar aqui o esquema todo, né? Aqui, ó. Opa. Aqui, ó. Bonitão, esquema todo, tá? Hoje é um vídeo muito mais organizado. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, comenta aí. Se inscreve aqui no canal. Comenta, deixa like. Compartilha aí com um amigo, que também é um cara tranquilo. Se você é um cara tranquilo, dê like, comenta aí. Eu sou um cara tranquilo, que eu quero ver aí. Se eu esqueci de alguma coisa e você é um cara tranquilo, por favor, coloque aqui nos comentários que eu quero saber, porque o próximo vídeo é o grandioso. Como ser um cara tranquilo.
né? É o grande vídeo, é o ápice do vídeo, né? Então a gente já falou sobre como ver, como o cara tranquilo vê o mundo e como como identificar um cara tranquilo, né? Então vou ficar por aqui o vídeo, espero que tenham gostado. Falou, até mais, até o próximo vídeo.